Confirmando 8h04, dando sequência aqui o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, destacar para você o seguinte, aqui no quadro Check-up no rádio, nesta manhã de quinta-feira, mais um assunto bem pertinente, né? Hoje o Panorama 95 traz um tema que merece a atenção de quem tem diabetes ou convive com alguém que tem, os cuidados com os pés. Muitas vezes o problema começa com um machucadinho que parece simples, mas pode virar uma ferida grave e até levar à amputação, né? Para explicar como prevenir e tratar, vamos conversar agora com a enfermeira Khadija Russell, ela que é especialista em podiatria clínica e diretora da Podclinic, a primeira clínica especializada em tratamento de feridas com loja ortopédica integrada aqui no Seridó. Vamos entender como a podiatria pode salvar vidas e porque o pé diabético precisa de cuidado especial. Khadija, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da 95. Hoje nós selecionamos esse assunto de podiatria e lesão em pé diabético devido ao alto índice que a gente tem de amputações, né? Também na nossa região, além do Brasil, né? E a podiatria é uma especialidade da enfermagem em que previne essas lesões, certo? Então, a gente faz, por exemplo, pacientes que têm muitas calosidades, que têm rachaduras, que têm fissuras nos pés. A gente faz a podoprofilaxia a fim de quê? Evitar que essa lesão, que essa fissura, ela se agrave e venha a ocorrer uma lesão no pé. Agora, pois não, pode ficar à vontade. Para você ter noção, a gente tem pacientes, a gente tem muitas histórias positivas, né, de recuperação, porém sempre existe aquela, né, que nos entristece. E a gente teve uma paciente que, por causa de uma rachadura que ela puxou no pé, a pelezinha, ela chegou a amputar o pé. Quando ela chegou para a gente, já foi após essa amputação e ela contou a história dela. Então, se ela fizesse o trabalho preventivo correto, se ela fizesse a podiatria mensal, o corte da unha adequado, nós estaríamos talvez evitando essa amputação que aconteceu com ela. Por que o diabético ele tem tantos problemas nos pés? Tem a ver com açúcar alto e outros fatores? Os primeiros, quando ele tem um diagnóstico de diabetes, tem a neuropatia diabética, né, que os nervos são danificados. Então, ele perde essa sensibilidade. E quando a glicose deles está alta, tem a dificuldade também de cicatrizar. Mas, especificamente, a questão do diabetes com lesão em pés está relacionado mais à perda de sensibilidade, o acometimento com mais frequência. Por exemplo, outro paciente, eu sempre vou contando as histórias porque é bom para a população ver, né? Um paciente da gente que trabalha à noite, em festas, em bar, ele usa uma sandália de proteção, ele já tem esse calçado, e a sandália, devido ao uso de muitos anos, já estava com danificado, estava mais, no lugar que ele tem mais pressão, já estava afundando, vamos dizer assim. E ele perfurou, tinha um vidro na festa e perfurou o pé dele, ele não sentiu. Quando terminou, e ele lá perfurado, né, com essa lesão no pé. Quando terminou a festa, que ele foi para casa, aí que ele tirou a sandália, ele viu o sangue e viu que estava com esse machucado. A gente vai até postar esse caso dele, como ficou. E hoje ele está cicatrizando essa ferida. E ele já é um paciente que tem histórico de amputação. Ele já tem amputação nos 2 pés e não tem sensibilidade nenhuma nos 2 pés. Então, assim, os nervos são danificados primeiramente. Então, ele perde essa sensibilidade e qualquer coisinha que o andar, se ele não tiver com calçado adequado ou se esse calçado já tiver velho, ele pode machucar o pé. E a podiatria, ela entra não só nessa prevenção da podoprofilaxia, né, de realizar o tratamento de rachaduras, de calosidades, mas também de offload. O offload é a descarga de pressão. Hoje, 90% dos pacientes que a gente trata com lesão em pé, a gente aplica o offload. O offload pode ser usado com espuma ou feltro apropriados, né? O feltro, ele foi confeccionado, foi idealizado na Espanha e é terceirizado aqui no Brasil. E a gente faz essa descarga
no local que tem a lesão, para que ele, quando pise, não fique forçando mais. Então, a gente tem resultados incríveis. Tem um paciente da gente que fazia 6 meses que ele vinha com uma lesão no hálux direito, no dedão. E tentavam cicatrizar, tentavam, faziam um pouco do debaixo, que é retirar aquela calosidade quando ele pisa, que vai criando, e não cicatrizava. Aí eu recebi ele, fiz todo o tratamento, a tecnologia de curativos, ozônio, fiz a parte de laser terapia, coberturas adequadas, e apliquei o offloading. Marcos, com 3 curativos, essa pessoa ficou cicatrizada. Fechou esse dedo dele. A lesão que ele tinha no dedo. Ele fazia 6 meses que estava de cama, porque não tinha medo de levantar e de aumentar a lesão no dedo dele. E ele veio para mim. Com 3 curativos, a gente conseguiu cicatrizar. Em quantas semanas resolveu uma questão de 6 meses? Foi uma semana, basicamente. Uma semana resolveu Uma semana tudo. e meia, né? Não, foi uma semana. E se ficasse com essa ferida, corria o risco até de amputação? De amputar. Porque ele também tinha outras comorbidades associadas, não só o diabetes. Então, ele tem uma doença genética também que vai diminuindo os movimentos dele. Hoje, ele tem medo de pisar, né? A gente encoraja ele, que ele tem que ter essa mobilidade dele, que ele pode acabar ficando acamado devido a esse medo, mas porque ele tem medo de abrir novamente a lesão, né? E aí, hoje, ele vai até novamente para a gente lá na clínica, para a gente olhar como é que tá, se tá tudo bem, porque ele ficou com muito medo. Foram 6 meses que ele passou, basicamente, deitado por causa dessa lesão. Esse é um dos muitos benefícios da podiatria clínica? Sim. A podiatria, ela surgiu desde o antepassado, né? E nessa prevenção, nesses cuidados com os pés. E aos poucos, profissionais vão estudando e fizeram essa especialidade, né, da podiatria, tornaram ela como uma especialidade na enfermagem. Hoje eu faço parte da Sociedade Brasileira de Podiatria Clínica, que é a ABEMPO. Eu faço parte da diretoria da parte de comunicação. Tímida como eu sou, mas eu faço parte da comunicação. Mas é uma honra para mim fazer parte dessa associação, porque eu descobri a podiatria clínica quando os pacientes chegavam para mim todos os meses, isso em 2018. Eles chegavam para mim todos os meses com o mesmo calo. Aquele mesmo calo, aquela mesma rachadura, e a gente via que tinha que fazer alguma coisa além de só remover, de fazer esse debaixo do calo. Então, a gente foi aprofundando essa gama de oportunidades para o paciente com o offload, que eu falei agora há pouco, que é a descarga de pressão, com a ortoplastia. A ortoplastia é um silicone em que a gente faz sob medida também para o paciente. Por exemplo, os pacientes que ele tem dedos em garra, né, pacientes que têm artrose e artrite, você vê muito, dedos que vão ficando sobrepostos, uns por cima do outro, que vão ficando em garra. Então, a gente faz a órtese de silicone ali sob medida e entrega ao paciente para ele usar. Ela é bem macia, depois eu vou até trazer para mostrar aqui no programa. Ela é bem macia e é feita sob medida. Então, quando o paciente ele pisa, ele além de ter o conforto com o silicone, ele faz um alinhamento do arco dos dedos. O ouvinte quer saber o seguinte, uma ferida no pé do diabético pode virar algo grave muito rápido? Com toda certeza. Pode evoluir em uma semana. Essa paciente que eu falei agora da amputação, que ela puxou a pelezinha da rachadura, o que prejudicou mais ela? Eu costumo dizer que o curativo, o trabalho que a gente faz é uma parte, vamos dizer que seja 1%. Né, o cuidado especializado, mas o paciente ele tem que ter a conscientização. Então ele tem que cuidar da alimentação, tem que ter o repouso, tem que cuidar dessa glicemia, porque assim dificulta mais a cicatrização quando a glicemia está alterada, quando está descompensado. E essa paciente, ela fazia o curativo bem direitinho. A gente fazia o ozônio, fazia o laser, a cobertura adequada, uma limpeza adequada. E quando ela saía da clínica, ela ia tomar caldo de cana com pastel. Quando ela chegava em casa, que verificava a glicemia dela, estava 400, 500. Na geladeira dela tinha chocolate,
ela comia arroz doce. Então, tudo isso, ela não pode, o paciente que é diabético, ele tem que ter o cuidado, principalmente se ele está com uma lesão. Né? Então, pode evoluir rapidamente. E essa paciente, ela foi assim, foi em questão de 2 semanas que ela evoluiu com essa infecção. É verdade que o diabético, às vezes, não sente dor no pé, mesmo machucado? Sim, foi o que eu inicialmente falei aqui. Ele tem a neuropatia, né? A neuropatia diabética, que é a questão dos nervos que são danificados. São as primeiras... Quando o paciente ele tem diabetes, começa a danificar os nervos das pernas e dos pés. Então, quando essa neuropatia está grave, foi o que aconteceu com esse paciente que perfurou na festa, ele não tem sensibilidade. Então, ele pisa, ele fere o pé e não sente. Então, até que alguém veja, ou ele mesmo veja, ele não vai sentir. E ele não vai deixar, quer dizer, ele não vai sentir mesmo ele vendo. Uma coisa que aconteceu com um paciente que estava no hospital até regional aqui, a filha me chamou. Ela deu até esse depoimento dela num encontro que a gente fez com pacientes diabéticos. A filha me chamou e disse, Khadija, meu pai está com N problemas, mas também está com uma unha encravada. Aí eu queria que você viesse aqui para a gente fazer essa retirada. Ela disse, tá certo, eu fui. A unha dele encravada, a espícula que tinha dentro da pele dele, Marcos, eram uns 2 centímetros. Esse paciente, ele não sentiu nada quando eu tirei. E é muito sensível à localização. Você veja que quando a gente machuca uma unha, dói, né? E a unha dele estava dentro. Ele só procurou o cuidado, ele só pediu o cuidado da filha porque ele estava vendo que estava machucado, que tinha aquele processo infeccioso ali. Mas por dor, ele não estava sentindo nada. E quando eu fui retirar... foi mais ou menos 2 centímetros o tamanho dessa espícula. Eu disse, o senhor sentiu alguma coisa? Ele fez nada. Ele não sentiu nada, nada, nada. O ouvinte quer saber aqui se o diabético pode cortar a própria unha ou tem que ser feito por um especialista. O ideal é que seja feito por um especialista. Por quê? A unha tem um formato correto de ser cortada. Se você cortar a unha arredondada, corre o risco de desenvolver a espícula, de crescer ela machucando a pele, e isso aí já aumentar o risco de uma lesão no pé. Então, o ideal é o quê? Que o paciente, ele vá periodicamente, por mês, pelo menos uma vez por mês, ao serviço de podiatria, lá na Policlinic, para a gente fazer essa podoprofilaxia, que inclui o cuidado com a unha e o cuidado com os pés. Outra pergunta sapato apertado pode causar lesão séria em diabético? Sim. O sapato, você tem que fazer a medição o ideal é usar o sapato terapêutico ou um sapato sob medida, com o uso da palmilha, né? A palmilha apropriada que eu já tenho falado aqui. E o sapato, quando ele aperta muito na parte da frente dos pés, ele vai começar a machucar o pé do paciente. E como ele não sente, ele tem a neuropatia, mesmo que ele ainda não tenha desenvolvido essa neuropatia, ele vai começar a ter dedos sobrepostos, pode ter o desenvolvimento de joanete. Porque o que é a joanete? A joanete é quando você pisa muito com a parte do antepé e começa a ter a deficiência do osso do hálux, que é aquela proeminência daquela lateral ali do dedo do hálux, né? O hálux valgo. Então, quanto mais as pessoas têm uma ilusão de usar o sapato apertado porque acha que vai diminuir essa proeminência, mas não. Eles vão cada vez mais serem danificados e aumentar essa proeminência. Então, a gente tem que usar um calçado adequado, não pode ser um calçado apertado. Isso vai ajudar também na locomoção desse paciente e na mobilidade. E assim, para cada caso tem um calçado é importante que ele adequado. Adequado. É importante que o paciente ele comece a frequentar esse serviço de podiatria, porque a gente vai orientar os calçados, a gente vai fazer o corte adequado, vai tirar a calosidade, rachadura, né? Vai orientar o creme adequado para ele usar nos pés. Aí, às vezes, o que é que acontece quando o paciente chega? Khadija, eu usei o creme hoje, mas hoje meu pé já está ressecado de novo. Vai ficar ressecado, porque você já tem essa diminuição também da sudorese e também nós moramos em uma área muito quente. Então,
Aqui, já naturalmente, a gente vai ter esse ressecamento maior dos pés. Então, todos os dias você tem que usar o creme. Você vai usar o creme pela manhã, você vai usar o creme à tarde e usar à noite. Lá na clínica, a gente vende, na parte da loja, a gente vende umas sapatilhas que você usa o creme e calça essa sapatilha. Ela tem uma absorção maior do creme e hidrata melhor o pé. Quem não tem como comprar essa sapatilha, a gente orienta o quê? A usar uma meia. Você pela manhã passa o creme, usa a calça meia, calça o seu tênis. E à noite, para dormir, dorme com meia e com o hidratante adequado. Hoje, também, Marcos, a gente tem lá na loja 5 tipos de cremes que são indicados para pacientes que têm diabetes. 2 em especial, a gente tem, são os que eu indico mais porque é para quem tem neuropatia já mais severa. Ou então, quem não tem diabetes também pode usar, quem tem muita rachadura e calosidade. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, bom dia. Marcos, bom dia. Marcos, fugindo um pouco aí, eu sei que o assunto hoje aí é sobre diabetes, mas se eu não me engano, eu já escutei aí no programa, uma propaganda dessa clínica falando sobre a pisada, a forma como a gente pisa. Se eu não me engano é isso. E eu queria saber se eles têm especialidade nisso, porque no meu caso, eu venho todos os meus calçados. Eu trabalho quando não é de bota, tô de tênis, e geralmente acaba mais num local, sempre. E eu andando, né, o pessoal que vê eu por trás, diz que eu piso torto e o pé para dentro. Eu queria saber se eles fazem esse acompanhamento, essa especialização, que é para mim procurar isso. Danilo mora lá em Ouro Branco. Danilo, por coincidência, até toquei nesse assunto aqui fora do ar com o Cadidia, né? Isso. E também piso, também. né? E os meus sapatos se desgastam sempre de um lado mais do que o outro. E aí? É Danilo. Danilo, o primeiro sinal que você está pisando inadequado, foi o que eu até conversei com o Marcos aqui no início, é esse desgaste do calçado. Então, você tem muita pressão nessa área que está sendo desgastada. O que acontece? Lá na clínica, nós somos especialistas, nós temos o exame, o equipamento, né? O Baroscan, em que realizamos a baropodometria. Somos a única clínica na região do Seridó com esse exame apropriado para avaliar a pisada. Ela faz como se fosse um raio-x do pé. A gente consegue ver todos os pontos de desgaste quando você pisa, todos os pontos de pressão e conseguimos ver também relacionado ao seu equilíbrio. A gente consegue fazer esse acompanhamento. Então, nós somos especializados na Polyclinic e fazemos o acompanhamento com você por 6 meses quando você adquire a palmilha, certo? Então, quando você passou pela avaliação, adquiriu a palmilha, com 3 meses a gente faz uma nova reavaliação, que seria um retorno. Por quê? Porque eu preciso saber se essa palmilha está dando certo para você, se a gente está conseguindo ver resultados, se, por exemplo, os seus sapatos estão sendo menos desgastados naquela área que você se queixa. E depois, com mais 3 meses, eu ainda faço outro retorno para poder a gente avaliar que você use normalmente sua palmilha, né? Para a gente ver esse andamento da sua evolução. Então, desde o momento que você entra para fazer a sua avaliação lá na Polyclinic, a gente vai manter esse contato com você durante pelo menos 6 meses. Tem idade para você corrigir, por exemplo, a sua pisada? Ou independe disso? Quanto mais cedo, melhor, né? Mas, assim, hoje, mas é importante, Marcos, se for uma pessoa adulta, por exemplo, e ele tiver um pé plano, que é aquele pé que o arco é desabado, dificilmente ele vai ter essa formação do arco ainda, certo? Mas a gente vai fazer a palmilha dele adequada, com o suporte de arco, e vai melhorar essa mobilidade dele e essa pisada. Vai evitar problemas futuros. Outra coisa que a gente consegue ver também nesse exame, na baropodometria, é a rotação de quadril. Então, pessoas que têm muita dor na região lombar, a gente consegue identificar o lado que tem mais desgaste. Então, a gente também vai fazer esse acompanhamento durante esses 6 meses para ver se vai diminuindo essa diferença dessa rotação.